Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Érica, eu sou aluna de fisioterapia do terceiro período da faculdade Unisul e hoje eu venho aqui apresentar sobre o aparelho de eletroestimulação à corrente russa, da disciplina de recursos físicos. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa corrente em específico para o fortalecimento muscular na região do abdômen. Primeiramente, falando um pouco sobre a corrente russa, é um estimulador elétrico criado em 1977 para ganho de força e ela emite estímulos elétricos com o objetivo de potencializar intensamente a musculatura, melhorando o tônus muscular da área tratada e, consequentemente, a melhora do tecido em questão, ajudando também na prevenção e no tratamento da flacidez e fortalecimento muscular. Essa consiste numa corrente de média frequência de forma alternada de 2.500 Hz, modulado por uma frequência de batimento de 50 Hz, aplicada como uma série de disparos separados, com o objetivo de produzir a potencialização muscular intensa, reduzindo assim ao máximo a percepção sensitiva do paciente. Bom, agora vamos falar sobre a aplicação. Para iniciar o tratamento, a pele deve ser limpa com água e sabão ou com álcool. Esse procedimento é efetuado para remover os resíduos como suor, cremes, entre outros, para diminuir a impedância à passagem da corrente. A corrente russa ela pode ser modulada em diferentes parâmetros. O processo de aplicação da corrente russa acontece de modo usual com eletrodos colocados sobre o ventre muscular e ou sobre os pontos motores dos músculos. Para conseguir a eletroestimulação, que é o propósito usual dessa corrente, são aplicadas correntes com alta intensidade e que produzem contrações musculares máximas. Essas correntes devem ser realizadas de maneira que sejam toleráveis nos seus estímulos, com séries de poucos segundos separando por períodos de repouso mais longos. A rampa de subida e de descida da corrente russa é outra modulação encontrada em seus aparelhos. A função dessa rampa tem como aspecto mais fisiológico a contração eletroestimulada. Quanto maior a intensidade da modulação, mais nervos motores são estimulados, sendo orientado o uso do máximo de intensidade da corrente tolerada pelo paciente. A base teórica para o uso da corrente russa é que a estimulação elétrica máxima pode fazer com que quase todas as unidades motoras em um músculo se contraiam de forma sincronizada, algo que não conseguiria em uma contração voluntária. Isso iria permitir a ocorrência de contrações musculares mais fortes e com mais estimulação elétrica e, portanto, maior ganho de força e de uma hipertrofia muscular. Sendo assim, irei ajustar os parâmetros de acordo com o objetivo do tratamento e a avaliação fisioterapêutica. E é sempre bom ter uma avaliação fisioterapêutica antes do procedimento. Agora eu vou mostrar os parâmetros e o tempo de aplicação. Enquanto isso, eu vou ligar aqui o aparelho enquanto eu falo um pouquinho. O tempo de aplicação será 10 minutos, pois definimos fazer 3 séries de 10 contrações cada uma. Ou seja, cada contração terá um tempo de 20 segundos. Se multiplicarmos 20 vezes 10, dará 200 segundos. E vezes 3 séries dará 600 segundos, que é igual a 10 minutos. Sempre é importante calcular o tempo de tratamento da corrente russa como se fosse uma prescrição de exercício. Então aqui eu vou ajustar no aparelho a corrente russa. O tempo será de 10 minutos. Esse não ajusta. O tempo off será de 10 segundos, que é o tempo em que não vai haver contração muscular. O tempo de descida vai ser de 3 segundos. O tempo on, que é onde vai haver a contração muscular, vai ser 5 segundos. O tempo de subida, 3 segundos, igual ao de descida. O ciclo de trabalho será 50%, onde 50% vai estar on e 50% vai estar off. A frequência ela vai ser de 50 Hz. E a frequência ela deve ser sempre escolhida de acordo com o tipo predominante de fibra muscular do músculo, que é tônica ou fáscica. Como eu vou fazer para o abdômen, essas fibras elas são tônicas. Esse também não tem como arrumar. E o modo vai ser sincrônico, pois são quando todos os canais, os eletrodos, eles funcionam juntos. Para ajustar os parâmetros, eu vou fazer a higienização do local que eu vou aplicar. Com álcool ou com água e sabão. Lembrando que para fazer qualquer procedimento, o fisioterapeuta ele deve estar sempre presente durante todo o período de aplicação e deixar o paciente ciente de tudo que está fazendo. Então, após isso, eu vou posicionar os eletrodos nos pontos motores do abdômen. E quando der os 10 minutos, eu desligo o aparelho, eu retiro os eletrodos e limpo novamente a região do abdômen.
Bom, e como complemento, eu irei falar um pouco sobre a anatomia do abdômen. Então, para que a aplicação seja efetiva, a eletroestimulação é de extrema importância saber entender os princípios básicos de como os nervos são ativados pelos sinais elétricos e como esses músculos eles vão se contrair em respostas a esses estímulos elétricos, compreender os tipos de fibras musculares e o modo que esses são revestidos quando é usado a estimulação elétrica, junto com o exercício voluntário, acarretando assim o aumento de força muscular. Bom, o tecido muscular tem a sua origem mesodérmica, sendo geralmente dividido em 3 tipos: esquelético, cardíaco e liso. O músculo esquelético é constituído com grande massa da musculatura somática, que geralmente ele não se contrai com a ausência de estimulação nervosa e, em geral, está sendo sob o controle voluntário. A única estrutura óssea que está presente no abdômen é a coluna lombar. Deste modo, os órgãos da cavidade abdominal estão protegidos pela musculatura da parede abdominal, e esta musculatura age sobre os movimentos que o tronco realiza na manutenção da postura ereta, estabilizando a pelve quando os músculos não se movem. Os músculos que compõem a parede do abdômen são oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto abdominal. Essas fibras musculares do abdômen são compostas por fibras vermelhas e brancas, podendo variar a quantidade de cada um e de pessoa para pessoa. Se o praticante estiver realizando um treino equilibrado, alimentando-se de forma correta e com ótimo descanso, ele vai obter um excelente resultado em um curto período de tempo. A eletroterapia é método seguro e eficiente para proporcionar os padrões de exercícios quando os pacientes não são capazes de realizá-los devido à dor, restrições da amplitude de movimento ou em outras disfunções no sistema neuromuscular. Em indivíduos saudáveis, a estimulação elétrica tem se mostrado benéfica quanto a ganhos de força muscular, ressaltando de que sejam considerados critérios e de profissionalismo na aplicabilidade da eletroestimulação. Bom, e para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as indicações e contraindicações. Olá, tudo bem? Eu sou Sara Alves, graduanda em Fisioterapia pela Unisul, e hoje estou aqui para explicar um pouco mais sobre os recursos fototerapêuticos, ou laser. Este trabalho é realizado pela disciplina de Recursos Físicos em Fisioterapia, e neste vídeo meu foco é a utilização do laser para tratamento e alívio da dor gerada pela síndrome do túnel de carpo. Resumindo, o laser significa luz amplificada por emissão estimulada de radiação. É utilizado na fisioterapia para produzir analgesia, acelerar a cicatrização de tecidos moles, nervos e ossos, evita a fadiga e otimiza o treinamento muscular, evita e trata mucosite oral, imita as agulhas nos pontos de acupuntura. Esta técnica também é bastante eficaz na cicatrização e regeneração de tecidos, ajudando a acelerar o processo de cicatrização e agindo como um analgésico anti-inflamatório local. O laser reduz a dor de lesões e ou patologias como artrose ou edema pós-operatório. Na fisioterapia é utilizado o laser de baixa potência para tratamento de dor, inflamação, cicatrização e lesão músculo-esquelética. Os aparelhos mais utilizados são os de hélio neônio e de arseneto de galão. Como havia dito, irei utilizar o laser para o tratamento e alívio da dor gerada pela síndrome do túnel do carpo. Vou iniciar com a higienização do punho da paciente com álcool. O aparelho já está devidamente higienizado. Estou higienizando toda a área que irei aplicar o laser. Após isso, vou definir os parâmetros no aparelho. A paciente deve estar acomodada confortavelmente e que permita o tratamento com a caneta perpendicular. Fisioterapeuta e paciente sempre de óculos. Irei utilizar o modo pontual. Vou demarcar 3 pontos no punho para aplicação com 1 centímetro de distância entre eles. Como vou utilizar para tratamento de uma lesão aguda, vou utilizar 2 joules por ponto, sendo aplicado em 3 pontos do punho. Para esse tratamento, eu escolhi 2 joules por ponto. Como este aparelho ele utiliza joule por centímetros quadrado, fiz o cálculo de conversão de joule por centímetros quadrados para joule.
Vou colocar 17 joules por centímetros quadrados, o que vai equivaler a 2 joules por ponto. Então, aqui eu vou colocar 17. O tempo, ele é calculado pelo aparelho. Aqui, ó, 17, 51 segundos por ponto, serão 3 pontos de aplicação e o modo é pulsado. Após ajustar os parâmetros, eu vou dar start no aparelho. E aqui na caneta também. E vou começar a aplicação. Caneta encostando de forma perpendicular ao punho, fazendo uma leve pressão. A gente vai aguardar os 51 segundos do tempo. Lembrando que serão 3 pontos de aplicação com 1 centímetro de distância entre eles. Aqui eu tô aplicando em um ponto. Finalizou a aplicação de um ponto. Após isso, eu vou pro próximo. Iniciou. Como foi visto, eu utilizei o laser para tratamento e alívio da dor gerada pela síndrome do túnel de Carpo. Eu utilizei a caneta de 904 nanômetros, no modo pulsado. Utilizei 2 joules por ponto, sendo aplicado em 3 pontos do punho, com 1 centímetro de distância entre cada ponto. Foi aplicado no tempo de 51 segundos por ponto. Vou passar aqui algumas indicações e contraindicações do laser. O laser é indicado para consolidação óssea, reparação tecidual, analgésico e anti-inflamatório. Já suas contraindicações são não utilizar sobre os olhos, infecções, útero gravídico, hemorragias, neoplasias, descompensações cardíacas, uso de marca-passo e tratamentos com drogas fotossensibilizantes. Agradeço a todos pela atenção. Olá pessoal, meu nome é Tamires Amorim, sou estudante do 3º semestre de Fisioterapia na Universidade Unisul. Hoje irei falar para vocês sobre a aplicação de microcorrentes para o tratamento de cicatrização, mais especificamente no processo de cicatrização em queimaduras. A microcorrente visa o aumento do fluxo da corrente endógena, permitindo que a área traumatizada recupere sua capacidade, o que reduz a resistência do tecido lesionado e proporciona vantagem na cicatrização tecidual. É uma corrente despolarizada e com alta intensidade medida em microamperagem, e sua ação é no interior da célula após sofrer algum tipo de lesão. O recurso eletroterapêutico desencadeia efeitos fisiológicos como a proliferação fibroblástica, aumento da síntese de colágeno, aumento da síntese de ATP, transporte ativo de aminoácidos e síntese de proteínas. Esse tipo de corrente é vista como catalisadora no processo cicatricial, acelerando em até 500% de ATP, sendo essa molécula a grande responsável pela síntese proteica e regeneração tecidual, devido à sua participação em todos os processos energéticos da célula. No caso da queimadura, a lesão pode acometer camadas da pele, a epiderme e a derme, que são linhas responsáveis pela proteção do organismo contra agentes externos. A lesão da queimadura pode ser classificada de acordo com o acometimento tecidual, ou seja, de acordo com a profundidade e extensão da superfície corporal lesionada. O uso do tratamento através do estímulo elétrico, abaixo do nível sensitivo, facilita o processo de cicatrização da área. Os seus efeitos terapêuticos são analgesia, acelera a reparação tecidual, que vai ser o que eu vou usar no caso da queimadura, aumento de osteogênese, anti-inflamatório, bactericida, relaxamento muscular. E as indicações clínicas são cicatrização de úlceras, pós-operatório de cirurgias plásticas, tratamento de acne, prevenção de envelhecimento cutâneo, queimaduras e consolidação óssea. E as contraindicações clínicas é se o paciente tem uso de marca-passo, gestante, problemas cardíacos ou epilepsia,
cuidados em aplicação transtorácica e sobre o seio carotídeo. Vale ressaltar que esse é um tratamento indolor. O paciente não vai sentir nada durante a aplicação. Eu irei ajustar os parâmetros da microcorrente, iniciar a aplicação e vai ser finalizado, ele não vai sentir nada, certo? Antes de iniciar a aplicação, é importante a higienização do local onde serão posicionados os eletrodos. E gostaria de ressaltar que a intenção do vídeo é a demonstração do uso do aparelho no paciente. Dessa forma, irei demonstrar como seria a aplicação do tratamento sem o paciente de fato com a lesão. Então, eu vou fazer a higienização ao redor, como se a paciente aqui tivesse uma lesão nesse local. A gente vai fazer a higienização pelos lados da lesão. Os eletrodos utilizados devem ser embebidos de gel condutor e colocados próximos e copanares a feridas. E fixados com os esparadrapos. Então, o aparelho de microcorrentes que irei utilizar é a maleta AF4 da marca Fito. Conforme sua configuração, irei ajustar os parâmetros para aplicação de tratamento para queimaduras. Irei iniciar os ajustes ligando o aparelho. Seleciono o tratamento para reparo tecidual com inversão de polaridade, que é o 9. Irei ajustar o tempo em 60 minutos, mas nesse caso pode ser de 30 a 60 minutos. Agora, seleciono a frequência em 200 Hz. Seleciono a frequência do start e ajusto a intensidade em 500 microamperes. Iniciado a aplicação, devemos aguardar a finalização do tempo, que será sinalizado pelo próprio aparelho. No final do vídeo, eu vou trazer para vocês o antes e o depois de um paciente que foi utilizado o tratamento com o uso de microcorrentes para a cicatrização da área lesionada.